E aí, rapaziada, bem-vindo aí a galera nova que está chegando aí no canal. Para quem não me conhece, meu nome é Patrick Gaudio. Me mudei para os Estados Unidos tem cerca de 1 ano e 10 meses, sou natural do Rio de Janeiro. Cara, me mudei para cá, para Austin, Texas. Achei que ia encontrar uma coisa aqui e acabei tendo uma experiência totalmente diferente, mas para melhor, para amadurecimento, sabe? Comecei no esporte com 4 anos de idade, galera, através de um projeto esportivo do meu pai, Fabiano Gaudio, aonde desde novo, sabe, eu eu vi as duas realidades, sabe? Eu sempre fui de classe média e meu pai tinha muitos projetos sociais, como eu falei, né, nas comunidades do Rio, né? Então, desde novinho, quando eu saía da escola, ele me buscava numa Kombi, eu não vou esquecer nunca disso. Dentro dessa Kombi tinha uma pilha de tatame, era muito tatame, sabe? E a gente ia, tipo, nas comunidades, nos projetos, né, das comunidades, para treinar jiu-jitsu, sabe? E, pô, eu sempre fui um garoto de prédio, né, cara? Então, eu não tinha aquela malandragem, vamos falar assim, sabe? Não tinha aquela até não sei se a palavra certa é maldade, mas aquela esperteza, sabe? Em treinar assim, tipo, ser mais agressivo, sabe? Eu era muito bobão assim, então sofria muito bullying quando eu era muito criança, sabe? E chegou uma época, cara, que meu apelido era Chorão, porque eu chorava todo treino, mano. Todo treino que eu ia, eu voltava chorando porque eu não aguentava de tanto apanhar, sabe? Os garotos realmente eram muito mais sagazes do que eu, muito mais esperto. E eu também não sabia porque meu pai estava fazendo aquilo na época, sabe? Eu apenas queria soltar pipa, jogar bola, gostava, na verdade, de jogar bola, né? Eu gostava de agarrar. Uma curiosidade, eu sempre quis ser goleiro, sabe, de futebol. Até que agarrava bem assim, eu me espelhava no Júlio César na época. Então, pô, eu queria uma luva de goleiro, eu queria agarrar, eu queria soltar pipa, sabe? Meu pai sempre me levou pro caminho da luta, né, cara? Então, desde criança eu não gostava muito, né? Que criança, pô, quer se divertir, brincar e, mano, eu apanhava muito. Acho que eu nunca ganhei um treino quando eu era criança, sabe? Eu perdia todos os treinos, todos os dias, sabe? E só me dava vontade de chorar. E eu não sabia o porquê que meu pai estava fazendo aquilo, né, na época. Hoje eu entendo, né? Mas na época eu não conseguia entender muito bem aquilo, mas eu fui me moldando a ser forte, sabe? Então, aquelas pequenas derrotas que eu tinha no dia a dia, aquilo foi moldando o meu caráter, sabe? Minha resiliência. E eu comecei a querer, tipo, mais, sabe? Tipo assim, querer vencer. Tipo, eu não queria tanto perder mais. Então, eu comecei a ser um garoto que eu não queria mais perder. De tanto que eu perdia quando eu era criança, chegou uma hora que eu falei, mano, eu não quero mais perder, eu quero lutar, eu quero ganhar. Só que quando chegava nas competições, eu não perdia, sabe? Por que isso? Eu acredito que, pô, quando você é criança ali com 6 7 anos, eu sempre queria com garotos mais velhos, então a diferença parece ser pouco ali de 6. Meu pai botava pra treinar com os garotos de 7 ou 8, tipo, nessa idade uma diferença absurda, sabe? De força, de maturidade ali, sabe? E também que eu era bobão, né? Então, pô, meu apelido era Chorão, cara. Era horrível isso. E às vezes os garotos brincavam, né? Vamos ver quem vai botar o filho do professor pra chorar primeiro, tipo. E eu escutava aquilo, mano, eu passava mal por dentro, sabe? Eu falei, cara, e eu chorava às vezes, não era nem porque eu chorava de raiva, sabe? E aí começou a criar um espírito dentro de mim, tipo, de guerreiro, sabe? De força. E hoje, graças a Deus, aí meu apelido é Leão. Então, de Chorão, meu apelido foi para Leão. E com 16 anos, cara, com 16 anos eu vi que o jiu-jitsu era para mim, sabe? Que foi aquela experiência, né? De tanto que eu apanhei, né? Na, na minha infância ali, né? Com 16 anos eu fui campeão mundial no juvenil. E, cara, eu lembro que fiz 4 lutas ou 3 lutas, sendo que eu finalizei todas em menos de 2 minutos, sabe? Então, tipo, parece que eu fui moldado e aquela foi minha primeira vitória grande, né? Tinha sido já campeão brasileiro, estadual, sabe? Mas o mundial ali com 16 anos, no juvenil, aquilo ali falou, não, eu quero isso pra mim. E aí foi a primeira vez que eu fui pra Califórnia, né, lutar, né? Então eu não tinha nem ideia que eu poderia ir pra Califórnia lutar, sabe? Um campeonato. E, cara, quando eu venci, eu falei, cara, naquele mesmo ano que eu fui campeão mundial de juvenil, né? Eu vi vários caras, tipo, na final, ali na faixa preta, então aquilo me encantou muito. Quando eu cheguei lá na pirâmide, olhando as faixas pretas lutando assim, eu falei, cara, um dia eu quero estar ali, sabe? E alimentei isso na minha cabeça e fui
acreditando, até que, pô, consegui fazer 2 finais de mundiais, sabe? Em 2017 e 2018. E foi uma experiência muito louca, né? Porque eu perdi o título, um na decisão e outro eu tomei uma punição, sabe? E engraçado que os caras que eu lutei no Mundial de 2017, eu vi eles lutando no Mundial de 2009 já na faixa preta, sabe? Isso é muito maneiro. E, cara, primeira oportunidade, né, que eu tive, assim, né, de fazer grana com jiu-jitsu, agora voltando um pouco mais, né, porque o jiu-jitsu nunca deu muito dinheiro, assim, né, pro atleta, assim, só, né. Você vivia ali de patrocínio, mas, pô, na minha época de faixa colorida, ganhava mais kimono, sabe? Apareceu o World Pro. E o World Pro foi o primeiro evento, cara, que eu consegui me estabilizar financeiramente. Que na faixa azul, no ano que eu fui lutar o World Pro, primeiro você tinha que fazer uma seletiva no Brasil, que era as Trials, e tinha que ganhar um absoluto. Que se você ganhasse o absoluto, você ia com tudo pago pro World Pro. Então, pô, eu sempre ganhei seletivas e sempre lutei todos os World Pros, graças a Deus. E ganhei, né, o World Pro também. Então, o World Pro foi um campeonato onde mais me deu premiação, assim, sabe, em dinheiro. Eu só conseguiria lutar o Mundial da IBJJF se eu lutasse o World Pro primeiro, que era sempre em abril, que lá pagava em dólar. E com esse dinheiro eu fazia o investimento para poder lutar o Mundial da IBJJF, sabe? E, pô, ganhei o World Pro de azul, roxo e marrom. Na preta eu não cheguei a ganhar, não cheguei a vencer, né? E nas faixas coloridas, né, que é a base, então, pô, garoto ali, faixa azul, faixa roxa, pô, não tinha um patrocínio que me pagava ali, que me sustentava, era minha família mesmo e eu treinando e acreditando, né? Só que o investimento do jiu-jitsu é muito alto, cara. Jiu-jitsu, eu sempre falo isso, cara, é esporte de rico. É um esporte de um investimento muito alto. Você paga para lutar, você paga para treinar, você paga para comprar seu kimono, sabe? Então é um investimento muito grande. Você paga uma fisioterapia, se você não tiver um contato de parceria, é um investimento alto, sabe? E é a longo prazo. E meu primeiro baque, assim, sabe? Que não baque, né? Mas vou falar que um momento mais difícil assim da minha carreira, cara, foi quando eu fiz uma cirurgia no meu quadril, sabe? Desculpa, primeiro no meu joelho. Fiz uma cirurgia no joelho direito. E assim que eu peguei a faixa preta, cara, eu não conseguia identificar o que era, fazia ressonância, não dava nada, dava nada. Chegou um momento que eu falei, mano, eu vou parar, porque eu faço ressonância, não dá resultado nenhum. E, cara, meu joelho toda hora travava, não sabia o que era. Até que um dia eu liguei para um amigo, falei, cara, me passa um protocolo de ressonância aí para poder marcar aqui e poder fazer. Aí chegou lá, fiz e era uma lesão no menisco, sabe? Aí fiz a cirurgia do menisco e aí depois voltei 100% aí para as competições. Isso já no primeiro ano de faixa preta. E minha segunda dificuldade com jiu-jitsu também, cara, foi quando eu operei meu quadril. Cara, eu tive uma lesão no quadril que muitos falaram que, tipo assim, cara, você não vai voltar, é muito difícil você voltar a performar como você performava antes, né? E aí eu falei, cara, pode ser, mas será que as pessoas pagam o preço que eu pago também, né? Eu sou muito verdadeiro comigo mesmo, sabe? Então eu sempre tento dar o meu melhor nas condições que eu tiver, eu vou sempre tentando dar o meu melhor. E aí fiz a cirurgia do quadril, cara, demorei realmente para voltar, pegar confiança ali, né? Eu fiz uma raspagem na cabeça do fêmur, eu tinha um impacto femoroacetabular, então eu fiz uma raspagem no osso ali, né? Que o fêmur se chocava com o acetábulo, tinha uma pontinha de osso ali, então eu raspei ali e dali para frente eu fui demorando a pegar confiança, sabe? Para as competições. E depois dessa cirurgia, cara, eu consegui vencer o brasileiro de kimono e sem kimono no mesmo ano, sabe? E quando eu venci o brasileiro de kimono e sem kimono no mesmo ano, cara, eu falei, cara, eu preciso dar voos maiores, sabe? Um avião passando aqui em cima agora, fazendo um barulhinho aí. Então, quando eu venci o brasileiro de kimono sem kimono em 2024, cara, e foi no mesmo ano do ADCC, eu lutei o ADCC e senti que eu estava muito pouco... Eu estava bem fisicamente, mas estava um pouco mal tecnicamente, assim, sabe? Não mal, mas eu acho que parei um pouco de evoluir, sabe, na parte do sem kimono. Então busquei, vim aqui pro Texas, né, onde eu tô agora. Eu lutei com o Gordon
duas vezes, né? Na segunda luta ele me convidou para eu vir para cá, sabe? Eu esperei passar o ADCC, né? Porque tinha gente do meu peso também, eu não queria estar ali, né? Para caso caísse na primeira luta, na segunda luta, ficaria um clima desconfortável. Mas depois do ADCC eu tomei a decisão de vir para cá com a minha esposa. A gente veio para primeiro eu vim na frente, né? E eu fiquei na casa do Jaime e da Amanda, que abriram as portas para mim aqui, sabe? E, cara, se não fosse eles também seria muito difícil. Então, eu passei 3 meses na casa deles ali, conhecendo, tentando me adaptar ao ambiente, sabe? Aprendendo uma nova língua. E aí, quando deu 3 meses, eu falei, cara, eu preciso agora achar meu lugar, né? Eu não posso ficar aqui para sempre, né? Não posso ficar nessa zona de conforto e ir na casa do Jaime da Amanda. Até que o Jaime queria que eu ficasse mais um tempo lá, mas eu sabia que eu precisava dar mais um passo na minha vida. E foi aí que foi meu primeiro baque que eu tive aqui nos Estados Unidos, sabe? Porque eu não podia trabalhar, meu visto era de turismo, comecei a pagar o aluguel, tinha que pagar o visto, sabe? Então, o início, cara, foi bem difícil aqui para mim, até mentalmente, porque eu tinha acabado de comprar minha casa no Rio de Janeiro, sabe? Eu tava bem lá, sabe? Tinha minha casa própria. E aí, quando você muda de país, e, cara, você não, pô, praticamente fica sem dinheiro, né? Porque dólar para real, se você ficar convertendo todo mês fica muito pesado, sabe? E chegou uma hora que minha reserva não estava dando mais e eu comecei a correr atrás de seminário, pedir seminário aqui para a galera, para alguns conhecidos, para eu poder estar fazendo e pagando meu aluguel. Então eu tinha que fazer um seminário por mês para poder pagar o aluguel, porque senão não tinha o dinheiro do aluguel, sabe? E aí até esperar meu visto sair também. E aí, graças a Deus, eu consegui um emprego aqui também, né, para dar aula. E aí começou tudo diferente, né? Porque no Brasil eu não dava muita aula, sabe? Era só aula particular. E aqui eu comecei a dar aula de turma, sabe? Às 6 horas da manhã. E no início, cara, foi tão desafiador assim para mim e para minha esposa, cara, que a gente ficou uns 3, 4 meses. Eu não me recordo muito bem. Eu sempre, mano, o que ficou no passado, eu deixo no passado, eu sempre tento olhar para frente, né? Eu sempre penso assim, mas a gente ficou se alimentando, cara, de arroz e ovo por muito tempo aqui, sabe? E aquilo mexia muito comigo. Eu falei, caraca, mano, eu já ganhei tanta coisa, já lutei tanto, e porra, tô aqui comendo arroz com ovo, tive várias refeições, tô passando por tudo que eu nunca passei, sabe? Desde a faixa azul, assim. E eu tava bem, eu tenho um nome consagrado assim no cenário, mas a mudança realmente foi bem difícil. Pensei várias vezes em voltar, mas eu não queria voltar, tipo, esse cara não conseguiu, desistiu. Não, mano, eu vou até o final, e tô aqui até o final, né? E aí consegui trabalhar, consegui arrumar um emprego, as coisas foram melhorando, foram engatilhando, eu fui conseguindo me concentrar melhor nos treinos, fui conseguindo evoluir meu jiu-jitsu, sabe? Mas foi bem estressante isso no início, eu não estava esperando isso, sabe? Foi como eu falei no início do vídeo, eu esperava chegar aqui, ia estar tudo mais fácil, mas realmente foi tudo bem complicado, sabe? Os americanos também não são igual os brasileiros, tipo de sempre me receberam bem, troca ideia, mas não é aquele, não tem muito aquela resenha pós-treino, sabe? Acabou o treino, cada um pro seu lado e é bem profissional, mas o que eu quero dizer com isso, né, cara? Então, eu sempre penso da onde eu vim, aonde eu tô e aonde que eu quero chegar, sabe? Então, em nenhum momento eu pensei, caraca, mano, eu vou largar tudo e vou desistir, sabe? Quando o pensamento chegava, eu já tentava expulsar eles o mais rápido possível, sabe? Para poder me concentrar no presente. E agora a gente está chegando aí, cara, perto do ADCC, que foi o evento que me fez tomar essa coragem de me mudar para cá. E agora eu estou chegando para o meu próximo ADCC. Essa é a minha quarta edição, sabe? Eu estou amarradão com tudo que tá acontecendo, sabe? Hoje eu sou um cara mais leve, aqui no início estava muito pesado, eu tava com a mente estressada, sabe? Não culpo meus resultados por isso. Eu acho que a gente tem que passar mesmo, ser forte, mas se eu tivesse que passar por tudo isso de novo para estar aqui nesse momento aqui, até trocando ideia com vocês, eu acho que eu não teria nem cabeça para estar aqui no YouTube gravando para vocês, sabe? Então, hoje as coisas estão mais tranquilas. Estou tentando mostrar mais para vocês também um pouco da minha realidade aqui, sabe? Com esses vídeos que eu estou postando aqui no canal da preparação.
Eu tô feliz que vou lutar mais um ADCC, sabe? Realmente eu não esperava o convite, cara. Achei que eu não ia ser convidado, porque eu não consegui lutar, né? A Trials, não estava tendo uns bons resultados, né? E por conta do meu visto, então eu não conseguia sair do Brasil, sabe? Do Brasil, desculpa, eu não conseguia sair aqui da América para lutar os outros eventos no Brasil, a Trials. Então eu falei, cara, vai ser difícil. E quando o convite chegou, eu falei, cara, nada acontece por acaso, então se me chamaram é porque tem alguma coisa me esperando, sabe? Eu não pensei duas vezes, eu aceitei na hora e tô partindo para mais um ADCC com um pouco diferente esse, sabe? Todos os ADCC eu auto me treinei, sabe? Eu fazia o que tinha que fazer na minha cabeça e dessa vez eu tô sendo, tipo, treinado ali, sabe? Alguém ali para puxar o treino ali, coordenar, sabe? Tem um preparador físico que me manda meus treinos também. Tô fazendo um trabalho de respiração, tô fazendo um psicólogo. Tive que fazer, né, para conseguir, tipo, entender, né, tudo que vem acontecendo. Isso aqui onde eu tô, sabe? Nesse parque aqui, cara, era uma parada que, tipo assim, não tinha muito na minha rotina, sabe? Tipo, então tá esse contato com a natureza, que nossa vida de atleta é bem estressante, cara, que a gente treina, 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 e às vezes o resultado não vem, sabe? E não é porque não vem que tá tudo errado, sabe? E aí vão vir críticas, vão vir as pessoas falando, já deu, se aposenta, você é isso, você é aquilo. E se você não tiver a cabeça forte, mano, você realmente você para, sabe? Então as pessoas elas têm que até tomar cuidado com o que elas falam, sabe? Porque pode acabar prejudicando. Vi já atletas aí que, sob pressão, pararam de lutar. Não aguentavam mais as críticas ali e pararam, sabe? E, pô, pro nosso esporte, cara, a gente não é igual o jogador de futebol, sabe? A gente não recebe milhões pra estar treinando, sabe? Então, quando vem uma crítica e o cara, pô, já tá na correria, tá difícil de ganhar dinheiro, tá difícil de sustentar a família, você recebe uma crítica pesada, o cara, a maioria para, mano, tá ligado? A maioria para. Conheço vários, sabe? Vi vários, sabe? E o ponto, cara, que um diferencial meu, eu acho que eu sou muito resiliente, sabe? E aí, por que que eu falo isso, cara? Lembra a história que eu falei pra vocês desde criança, que eu sofria o bullying ali, que, pô, eu chorava todo dia? Hoje eu sou um cara mais frio pra essas paradas, sabe? Eu até, não vou falar que eu gosto, mas eu até prefiro ver quem tá falando pra eu saber quem é de verdade, sabe? De quem tá do meu lado mesmo, sabe? Porque não adianta estar do meu lado só quando eu ganhar, sabe? O cara que tá do meu lado, mesmo na dificuldade, quando chover em mim, mano, vai respingar nele, você pode ter certeza, sabe? Então eu sou um cara muito honrado com isso, sabe? Todos os meus, mano, se eu vencer, vai vencer junto comigo, entende? E na vida não importa também, mano, no quantas vezes eu vou levantar, sabe? O que importa é, tipo assim, quando eu cair, quantas vezes eu vou levantar e quantos eu vou levantar junto comigo, sabe? Quantos vão ficar felizes ali, sabe? Quantos eu vou poder ajudar. Então, eu acho que esse é o segredo que me faz estar aqui ainda lutando com 32 anos. Esse mês eu faço 33, dia 22 de julho. Eu me sinto como um garoto ainda, sabe? Não falo fisicamente, mas de por dentro, sabe? Vontade de querer evoluir, vontade de querer aprender. Eu vim para cá para isso, sabe? Eu poderia muito bem estar na minha zona de conforto. E eu vim para cá para buscar conhecimento, para melhorar, para evoluir, para aprender uma nova língua, sabe? Crescer. Não sei o que me espera do futuro, então eu estou vivendo bastante o presente, mas eu quero estar podendo dar o meu melhor nas condições que eu tiver, sabe? Enquanto eu puder estar entregando um jiu-jitsu de alto nível, enquanto eu puder estar treinando, ajudando meus companheiros de treino, ajudando as pessoas com qualquer informação, eu vou estar fazendo, sabe? Então eu quero deixar esse legado do cara que, meu irmão, esse aí não desistiu, meu irmão. Esse cara foi resiliente pra caramba. Hoje eu coleciono 12 títulos brasileiros, fui campeão pan-americano, fui campeão europeu, já fui campeão do World Pro, já fui campeão mundial nas faixas coloridas, fiquei 2 vezes em segundo lugar, já fui campeão brasileiro no Gui, sabe? Já lutei diversos eventos de lutas casadas, todos esses eventos eu já lutei todos, sabe? Já ganhei vários, já perdi também, sabe? E obrigado todo mundo. Quero encerrar esse vídeo aqui, cara. Não vou me prolongar tanto mais, mas esse vídeo não vai ter corte, galera. Tô falando direto aqui, vou mandar até pro editor, mas isso aqui não tem nada cortado. Tô falando tudo aí.
aqui nesse... Foi até bom ter vindo para cá, que, pô, calmamente, você pensa melhor, sabe? Então esse contato com a natureza é muito bom. E eu quero agradecer a todo mundo aqui do canal, que tá chegando agora também. Muito obrigado, galera que está comentando aí, tô vendo vários comentários, tô respondendo todo mundo aí, sou eu mesmo que tô respondendo, tá, galera? Tô respondendo a galera aí. E obrigado, todo mundo. Conto com a torcida de vocês aí para esse DCC. Talvez tenha alguma novidade vindo aí do ADCC também aí. Não vou divulgar agora porque ainda não é certo, mas eu acredito que vai acontecer. Já estou me preparando para isso. E obrigado, de verdade, todo mundo aí. E, cara, uma parada que eu vi isso no YouTube de um cara que eu acompanho bastante. Enquanto não chegar a sua vez, aprenda a aplaudir a vez do próximo, sabe? Isso é muito bacana, sabe? Então, enquanto não chega a minha vez, eu vou aplaudir a vez do próximo. Beleza, galera? Obrigado a todo mundo aí, gratidão e vambora.